Paz para todos nós. Olá, amigos. Que alegria poder estar aqui mais uma vez. E hoje nossa inspiração nos leva a refletir um pouco a respeito da fala, da necessidade de aprender a falar. É interessante que a gente pense nisso, uma vez que para tudo existe uma ciência. E a leitura, a fala, a escrita não fogem a esta regra. Então, todos nós somos incentivados à educação e à instrução. Mas é importante que nós possamos nos educar na maneira de agir. A educação na verdade, uma condição de nos libertarmos para caminharmos com segurança para um futuro de paz. Entretanto, essa libertação ela pode e deve se dar de fora para dentro, mas a verdadeira libertação ela é uma conquista interior, de dentro para fora. Por isso, nós precisamos aprender a falar corretamente. E no livro Cura-te a ti mesmo, o Espírito Miramês nos alerta a respeito deste assunto. Eu peço licença, eu vou ler alguns trechos para que o nosso comentário fique mais rico, né? Ele diz assim que a comunicação nos caminhos da harmonia é uma lei natural da vida em todos os mundos, de sorte a clarear a alma para melhor ela entender a Deus, nosso Pai amoroso. Então é importante que a gente observe o que a gente fala, pois tem sempre alguém ouvindo o que falamos. Então, vigiar o que se diz para os outros passa a ser um dever de cada criatura. A justiça, a lei de causa e efeito, sempre nos devolve o que doamos a cada criatura, pelos pensamentos e pela fala, pelo que escrevemos, pela vida no que há de melhor, para que o melhor venha à nossa procura. Então, quem se esforça na educação das suas qualidades e aprimora o seu verbo em todas as direções, é sempre qualificado como agente de alta educação. E isso nos anima a melhorar cada vez mais e igualmente a nos instruir. Conforta-nos o coração quando descobrimos pessoas trabalhando para melhorar a fala, para melhorar a vida nas linhas do Cristo. Ele, que é uma personalidade incomparável, que jamais devemos esquecer. É bom que todos compreendamos que, sem o valor do esforço de cada um, não há ascensão para os espíritos. É o Espiritismo a escola ideal que nos ensina a cultivar as qualidades que existem no mundo inteiro. Então, é preciso que nos conscientizemos de que estamos no mundo, ao encontro da luz, para despertar em nós o que o Senhor colocou em nossas intimidades. Sementes
que, desabrochando, fazem surgir a segurança da eternidade da alma, que cada vez mais cresce rumo à felicidade. O aprendizado da conversa é tarefa nossa, que não deve ser esquecida, porque ao educarmos a fala, prestemos atenção, ao educarmos a fala, certamente que os pensamentos recebem a sua cota em primeiro lugar. Por quê? Como educar a palavra sem que os pensamentos já tenham encontrado a harmonia com Cristo? Vivemos todos e tudo em grupos para assimilarmos uns dos outros os valores e, nessa troca, dá-se o crescimento. Os dons aumentam na busca dos dons do Mestre. Os nossos dons pessoais aumentam na busca dos dons do Mestre Jesus. Não é? Enquanto nós estamos buscando os dons de Jesus, os nossos dons também são aumentados. Então é preciso acreditar que Deus está em tudo e, dessa forma, a honestidade será o caminho mais acertado para não perdermos as claridades espirituais. Que a gente busque o melhor, sem vaidade, sem orgulho, sem egoísmo, trabalhando com a finalidade de servir a todos, fazendo da vida uma vida de amor, na conjunção da caridade, clima imortal da divindade, que nos inspire esperança e paz. Convida-nos à paz e a não nos esquecermos do aprimoramento, porque a libertação vem dos nossos esforços. Que a honestidade não falte em nossos caminhos, a nos ensinar como pensar e conversar com nossos irmãos, no sentido de que eles encontrem em nós algo a mais para a sua felicidade. As palavras retas representam a realidade do reino dos espíritos elevados. É interessante porque eu já ouvi uma vez que uma gota de mel tem muito mais valor do que um tambor, um barril de fel. Ou seja, se você coloca uma gota de mel sobre uma superfície e deixa ao lado um tambor de fel aberto, os insetos, as formigas virão até aquela gota de mel e vão disputar quem consegue sair dali com uma gotícula daquela gota de mel. Mas o tambor de fel permanecerá sozinho, isolado. O que nós queremos dizer com isso? Que quando nós falamos com uma cobertura de suavidade, de uma doce suavidade, mas não apenas na palavra ensaiada, mas uma palavra com doce suavidade refletindo os nossos pensamentos. Ou seja, a gota de mel estará sendo liberada pelos nossos pensamentos. Nós atrairemos muito mais amigos, pessoas que pensam como nós, da nossa faixa evolutiva, do que uma quantidade de um tambor. Ou seja, é preciso
que nós possamos rever a cada dia como estamos usando as palavras, porque as palavras nem sempre trazem o convite à paz. A paz, ela precisa de ser oferecida às pessoas a partir da suavidade, da simplicidade, da humildade, da alegria, da tranquilidade, da confiança. São virtudes que nós podemos usar em nossas palavras e também em nossos gestos de uma forma farta, porque são virtudes que criam espaço vibratório, magnético para muitos outros. E às vezes, no momento de aflição, da correria que temos sido convidados a empreender, das dificuldades que se apresentam para cada um de nós, dos convites, desafios para superarmos as dores e as aflições, muitas vezes nós perdemos a vigilância em relação à facilidade, à condição de falarmos aos outros. E eu repito que essa suavidade, tudo isso que nós estamos colocando, que não sejam apenas a representação de uma máscara facial e labial, que nos leve a criar a impressão de que somos doces, mansos, suaves. Isso é pouco. Já é um esforço, já é um cuidado. E certamente terá o seu valor, mas é pouco. O importante é que o que falamos, como eu li nesse trecho de hoje, reflita verdadeiramente o que pensamos. Aí sim, o colorido daquilo que falamos terá a cor da verdade, da sinceridade, da honestidade, da individualidade de cada um. Não coloquemos paixão na energia que aplicamos às palavras que pronunciamos. A paixão é perigosa, porque ela nos leva a ter uma tendência de, muitas vezes, optarmos por aquilo que atende à nossa vaidade, nosso orgulho, a nossa prepotência. Então, cuidado. Não deixemos que paixões direcionem a nossa maneira de falar. O que deve direcionar a nossa maneira de falar é a nossa fé em Deus, é a nossa crença nos princípios que Jesus não só ensinou, exemplificou. É na nossa condição interna, nesse esforço constante de melhorarmos a nossa comunicação com todos aqueles com quem convivemos. Então, aprendamos a falar. Meditemos e falemos apenas aquilo que temos a certeza que alcançará a luz maior pela sintonia de ser também luz. Confiemos
na assistência dos amigos espirituais que nos conduzem, e deixemos que eles possam nos ajudar a cada dia falar melhor, com mais suavidade, com mais amor, com mais humildade. Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine os passos, que possamos prosseguir na nossa jornada de hoje e de sempre. Muita paz para todos nós.